Pessoal, vamos então à apresentação, que é a última aí deste painel, da Haver e Boker. O título da palestra é Otimização de custos, reforma de peneira e substituição de telas. A palestrante é Laís Andrade, gerente comercial da Haver e Boker. Bem-vinda, boa palestra. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Eu prometo ser o mais breve possível. Eu sei que é a última palestra, está todo mundo cansado já, mas vou tentar ser breve. Agradeço aí a Minérios Minerais pela organização, a banca e a vocês por estarem aqui assistindo. É uma honra estar aqui. Parabenizar o Samuel pela apresentação, em parceria que a gente teve com ele. Muito orgulho de ver a apresentação, os negócios dando certo. E orgulho também de apresentar para vocês as soluções que a Haver está trazendo aí para a mineração. Antes de apresentar o case de redução de custo, para quem não conhece, eu vou apresentar um pouquinho a Haver. A Haver é uma empresa alemã, familiar, iniciou aí na indústria em 1887, centenária, 137 anos, mais de 3 mil colaboradores, espalhado em mais de 50 países. E aqui no Brasil, a gente está completando esse ano 50 anos de Haver. A história começou em 74, com escritório em São Paulo. De lá para cá, a gente já tem uma fábrica em Montemor, em São Paulo, que é onde faz os equipamentos. A gente tem uma unidade de reforma em Pedro Leopoldo, aqui pertinho. Depois disso, a gente teve uma expansão da Haver em Montemor, a inauguração da Haver e Boker Telas, que é o assunto principal que a gente vai tratar aqui hoje. E, o ano passado, a gente inaugurou uma planta de reforma também no Pará. Falando um pouquinho aí sobre a divisão de mineração da Haver, a Haver Boker Niagara. Passar rapidamente aqui sobre os produtos. Nosso equipamento principal são peneiras. A gente também tem disco pelotizador, alguns outros equipamentos. A gente tem sistema de diagnóstico dos equipamentos, monitoramento online e também presencial. Engenharia de processo, a gente tem um software próprio da Haver que a gente faz as simulações de processo. Plantas e sistemas, além dos equipamentos que eu citei, a gente também fornece a planta completa, então, britador, peneira, circuito de transporte. A gente tem parceiros, né, para fazer isso. Como a gente tem um software de simulação, a gente simula a planta e entrega a solução completa. Nós temos também serviços de assistência técnica e reforma de equipamentos. Na reforma, não só reforma, mas upgrades também dos equipamentos, peças originais de reposição e tela de peneiramento, que é o assunto principal aqui hoje. Então, sobre a solução, falando aí de redução de custo, que é o tema principal, mas vamos trazer bastante melhorias aqui. O foco é no peneiramento e na tela, exatamente de peneiramento. Na imagem, a gente já consegue ver uma tela tensionada, metálica. Essa é uma tela que, assim, nos primórdios dos tempos, quando criou o peneiramento, as telas que existiam na época eram telas metálicas. Até hoje, tem algumas aplicações que é necessário colocar esse tipo de tela, mas de lá para cá a gente já evoluiu bastante, tem muita solução. E a gente vai mostrar aqui uma solução para substituir a tela metálica, quais são as vantagens e as desvantagens. Nesse caso, a gente substituiu a tela metálica por uma tela de borracha, de encaixe Snap-on. É uma tela de 1 pé por 2 pés, padrão de mercado, bem leve, fácil de manusear. As indústrias que são aplicáveis: mineração de agregado, mineração em geral, onde se usa tela, né? E o que é necessário avaliar? Por quê? Como eu falei, tem diversos tipos de telas, né? Telas de borracha, poliuretano, metálicas, aços especiais. E para cada aplicação tem um tipo ideal de tela. Não quer dizer que a tela metálica é ruim e a tela de borracha é boa, mas nessa aplicação ela foi a ideal. Então, a primeira coisa que a gente faz é analisar qual é a taxa de alimentação, densidade do material, top size,
qual que é o tipo de material, a vida útil que tem lá hoje, faz análise toda de processo, para daí a gente ver qual que é a melhor solução. Falando sobre o problema aqui em questão, a gente está falando de problema com tela metálica tensionada no peneiramento. Então, listando aqui quais são as oportunidades de melhoria, né? O peso total das telas e suportes, nesse caso, por exemplo, era em torno de 1.100 quilos. Aqui você pode ver uma condição totalmente insegura de aplicação. Para remover essa tela muito pesada, precisa aí de algum equipamento para tirar totalmente inseguro. O operador não consegue fazer isso com a mão, né? O tempo de troca dessas telas, por ser muito pesado, uma condição insegura, precisa para um deck, precisa pelo menos aí 6 horas para fazer essa troca. Alta frequência de troca, devido à baixa resistência à abrasão do aço. Nessa aplicação aqui, de 15 em 15 dias, precisa parar e ter essa condição de parada. Então, custo aí de equipamento parado para fazer essa troca e o custo também do próprio material, né, da peça para ser trocada. Alto risco de acidente ergonômico. E os recursos necessários: 4 colaboradores, uma retroescavadeira, maçarico, chave de boca, novos parafusos, por aí vai. Ainda sobre o problema. As telas são travadas, muitas vezes, com parafusos J, porque o ideal dessa tela é que ela seja tensionada para que seja eficiente. E a gente sabe, equipamento vibratório, parafuso começa aí a folgar um pouco, e a solução, que para evitar parar o equipamento, para fazer esse reaperto, muitas vezes é colocar parafusos J ao longo do equipamento, e isso acaba ocasionando em quebras, porque não é o ideal trabalhar dessa forma. Espaço confinado entre um deck e outro, ele não consegue tirar essa tela, então, imagina, para trocar a tela do segundo deck. Algumas vezes consegue escorregar a tela, igual está no vídeo, para tirar pelo over ali, né? Mas, às vezes, não tem esse espaço por conta do chute. Então, às vezes, tem que tirar o primeiro deck para tirar o segundo deck também. Então, baixa durabilidade das telas, contaminação do produto devido à tela rompida. Imagina, na tela tensionada, o tamanho dela ali, uma peneira 8x20. Então, 2.400, 2,5 metros de tela por 1 metro, 1 metro e pouco. É uma tela muito grande, se ela rompe um pedacinho, já está contaminando o produto, tem que trocar esse tamanho todo de tela. E começa a contaminar, até conseguir fazer essa parada, né, enquanto isso vai contaminando o produto. Cegamento, entupimento das telas, que nesse caso acontece, e baixa eficiência de peneiramento, por conta mesmo dela não ser tensionada corretamente, não ter o efeito autolimpante. Nesse caso, é uma tela trançada tradicional, né? E aí, qual que é a solução? Para esse caso, a gente fez a análise e chegou à conclusão que a tela ideal seria uma tela de borracha e, no caso, o encaixe Snap-on. É uma tela mais leve, com encaixe rápido, então é bem diferente, né? Se trocou um pé por 2 ali, é muito mais fácil parar e trocar só essa tela, o operador consegue pegar com a mão ali, né? Não precisa de outros equipamentos, uma parada tão longa. É produzida com borracha PU ou PU de alta qualidade, então com a resistência à abrasão comparada com aço é consideravelmente maior. E baixo risco de cegamento devido à flexibilidade da malha. Nesse caso, uma borracha de 60 Shaw autolimpante, fica mais eficiente também. E aqui a gente tem um vídeo de como que isso funciona na prática. Para fazer essa alteração, precisa fazer uma pequena reforma no equipamento. Como eu falei, a gente consegue fazer essa reforma. Tem 2 unidades de reforma da Haber, uma no Pará e uma aqui em Pedro Leopoldo, em Minas. Então, seria o ideal, que a gente consegue fazer uma análise do equipamento completo, fazer algumas melhorias, trocar outras peças de desgaste, fazer um upgrade do equipamento como um todo, né? Mas, para simplificar, se o objetivo é simplesmente trocar o tipo de tela, a gente consegue fazer isso em campo, do jeito que está mostrando no vídeo. Ali, simplesmente tirou todas as telas, os protetores das longarinas, e a gente solda barras longarinas transversais, na verdade, transversinas, no caso, com um gabarito, simplesmente soldado
na distância certinha do gabarito. Uma intervenção bem simples, apenas feita com solda. As soldas são feitas nas longarinas, então não compromete nada da estrutura do equipamento. Então não é parafuso, não precisa de nenhum equipamento muito robusto para fazer essa instalação. E aí as telas são de encaixe rápido. Aí é só montar, encaixe rápido com marreta. É relativamente leve essa aplicação. O encaixe rápido no detalhe. A gente faz tanto o projeto, vai no equipamento, toma as medidas, né, define qual é a lista de peças que precisa, faz o acompanhamento, a supervisão, isso sem custo. Durante a parada, a gente vai lá e acompanha, orienta, né, supervisiona a instalação, aí com a mão de obra do cliente. A gente pode avaliar também, se quiser, que seja nossa mão de obra. Ou, no cenário ideal, o equipamento vai para a Haver e a gente faz isso num ambiente da própria Haver, né? Aí mostrando como que seria para substituir, para tirar as telas, né? É basicamente isso. Então, quais são as vantagens de fazer essa adequação? É uma intervenção rápida, com baixa intervenção, né? O sistema permite a remoção e retorno ao sistema anterior com baixo esforço. Então, se fez a troca, mudou para borracha, não gostou, é fácil de reverter para o sistema antigo. A gente já fez mais de 80 trocas, a gente parou de contar, na verdade, a última vez que a gente contou, a gente já tinha feito 80 aqui no Brasil, e até hoje a gente não precisou reverter nenhuma, foram todas bem-sucedidas. Reduz o tempo de troca de tela, então não é mais necessário trocar um deck inteiro ao mesmo tempo, são intervenções curtas que dá para aproveitar alguma outra parada. Os funcionários disponíveis para outras atividades e ergonomia e segurança do operador, não tem mais aquela condição de risco, né? Então, a gente tem essa opção da reforma 100% na fábrica da Haver ou adequação em loco, como for a preferência aí da aplicação. Aí, isso que eu já falei, né, são mais de 80 aplicações executadas. Então, vou mostrar um case rapidinho, numa pedreira em Itabera, na Bahia, que a gente aplicou. Lá, o programa de produção diária é de 1.600 toneladas por dia, uma produção mensal de 32 mil toneladas. A configuração das telas metálicas era 22, 11 e 6 milímetros. O problema era o que eu já citei: saúde e segurança do operador, cegamento das malhas, baixa produtividade e baixo DF do equipamento. A solução foi com o Snap-on e o peso total das telas e suporte 950 quilos. Então, ficou ali similar ao da tela, porém, o peso de cada tela é ali em torno de 5 quilos, então o operador consegue carregar cada unidade. Tempo estimado para futuras substituições, então, por deck, um deck inteiro, 1h30, antes eram 6 horas, né? Agora, o recurso necessário: um colaborador, uma marreta, uma chave espina, muito mais simples. Para fazer, nesse caso, foram substituídos os 3 decks. A gente mudou as aberturas para 25, 14 e 8 milímetros. A gente faz, dá essa assistência para saber, porque em borracha ou PU, dependendo da espessura de peneiramento, da área de peneiramento que a gente conseguir, a gente altera aí a abertura para chegar no corte certo da aplicação. Os ganhos esperados medidos: menor frequência de troca, maior disponibilidade física da peneira, maior resultado de produção, menor necessidade de homem-hora. Foi eliminado o cegamento que antes tinha com a tela metálica trançada, né? Hoje, com a tela de borracha que é autolimpante, foi eliminado o cegamento. Menor retorno de fino para o bitador, que aumenta a eficiência, né? O fino no over, na verdade, vai para o under, que é o correto. Aumento da produtividade em 5%. Então, antes a produção diária era 1.600 toneladas, agora 1.680, então aumentou a produção. A ergonomia e segurança para os colaboradores claramente melhorou, e o tempo de vida útil das telas,
4 meses, e o antigo ali 2 meses, né, em média, né, dependendo do primeiro deck 15 dias, aí para os segundos decks ali um pouco mais, então em média 2 meses. É isso. Espero que tenha ficado claro, é um pouco corrido, mas é um case bem legal de apresentar. Eu acho que tem bastantes aplicações, apesar de eu ter falado que é uma aplicação antiga, tela metálica, a gente vê muito ainda, então, às vezes, pensa que é uma intervenção muito complicada de se fazer, e não é, a gente consegue simplificar, consegue ajudar e colocar de forma que seja eficiente. Estou à disposição, se quiserem conversar sobre isso. Obrigada, gente.